Reflexão do dia 13 de fevereiro de 2025, quinta semana do tempo comum, quinta-feira. Santo do dia, São Martiano, intercessor pela vivência e castidade. Século IV, Cesareia, na Palestina. Nasceu no século IV, em Cesareia, Palestina. Aos 18 anos, ingressou no eremitério e logo alcançou a fama de santidade. Era procurado por seu dom de dirigir e aconselhar as almas, curar os doentes e libertar as pessoas do demônio. Inclusive, na história de São Martiniano, Satanás, percebendo que este homem tinha o poder de expulsar demônios diante, usando aí a autoridade, o nome de Jesus, tentou esse santo em diversas ocasiões, a ponto de algumas moças tentarem seduzi-lo, né, em duas ocasiões. E ele se manteve firme com toda a sua dificuldade, com todas as suas limitações, tendo abandonado inclusive uma casa, uma propriedade numa ilha, mas evitando assim sair do caminho que ele tinha escolhido de santidade e de se guardar diante de Deus, porque ele queria se entregar totalmente ao ministério ao Senhor. Meu Senhor, ensina-me a reconhecer as minhas fraquezas e, ao mesmo tempo, lidar com elas. Dai-me sabedoria de fugir das ocasiões de pecado e escapar das investidas do demônio. A exemplo e intercessão de São Martiniano, eu te peço esta graça. Amém. Primeira leitura está em Gênesis, capítulo 2, de 18 a 25. Nós estamos naquele momento em Gênesis onde há um relato separado, né, da criação também da mulher a partir de Adão. O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. Adão deu nome a todos os animais domésticos e todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, quando tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: Desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Ora, ambos estavam nus, Adão e sua mulher, e não se envergonharam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja que São Martiniano, para manter a sua castidade, teve que lutar contra a investida de Satanás, né? Manter-se firme no propósito de adorar ao Senhor e servir ao Senhor. Nós estamos diante da criação, homem e mulher. Por isso, ela eh, deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, um homem, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Aí no versículo 25 fala: Ora, ambos estavam nus, Adão e sua mulher, e não se envergonharam, porque se respeitavam, porque ambos tinham um interesse único: adorar e respeitar e conservar a adoração ao Senhor. Então, nessa atitude de homem e de mulher, eles não se envergonhavam um do outro. E também não existia ali nada que os desviasse do caminho. Nós sabemos que essa situação de harmonia, homem e mulher com Deus, é quebrada com a tentação de Satanás.
que na forma da serpente induziu a Eva e Adão a não cumprir uma ordem que Deus deu. Nós ouvimos essa ordem ontem, na leitura de Gênesis. Podeis comer de tudo, podeis fazer tudo no Éden, só não pode comer do fruto da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Porque a hora que comeres, vocês morrerão. E nós sabemos o que aconteceu. E a primeira coisa que aconteceu depois que Adão desrespeitou a ordem de Deus e depois que Eva desrespeitou a ordem de Deus, eles olharam um para o outro e perceberam a sua nudez. E envergonharam-se um do outro. E imediatamente fizeram para si vestimenta de palhas, né? Se esconderam em arbustos, porque ouviram os passos e a voz do Senhor que se aproximava, quando o Senhor chamava Adão, chamava Eva, né? Para o seu convívio, e com vergonha de si mesmo e da sua mulher, Adão sai de uma moita e fala: Eis-me aqui. Ainda bem, né, que ele saiu desta moita. Ainda bem que ele falou: Eis-me aqui. Ainda bem que ele resolveu encarar o que ele fizera diante de Deus, né, esta desobediência, este pecado. No mesmo instante, então, apesar de ter sido ali perdoado por sua agressão e desobediência, mas até o dia de hoje nós temos as consequências. Foi expulso do Éden pela misericórdia de Deus, entenda isso, hein? Não é maldade de Deus expulsar o homem e a mulher, porque naquela condição no Éden eles viveriam eternamente no pecado. Viver eternamente no pecado é somente uma condição, viver no inferno. Assim as pessoas viverão, né? Eternamente ausente de Deus. No pecado não tem como estar na presença de Deus, né? Esse que é o problema. Em misericórdia, em extremo amor, Deus então faz com que eles saiam do Éden. Agora nós temos que voltar para o Éden. Nós, a humanidade, que em Adão e Eva conheceu o pecado, agora em Jesus Cristo nós temos o caminho de volta. Todo aquele que morre no batismo, todo aquele que aceita Jesus na sua morte, encontra o caminho de volta em Jesus Cristo para novamente retornar, entre aspas, ao Éden, de onde nós nunca deveríamos ter saído, né? Como será esse Éden? Como que será esta nova terra, este novo céu? Como será esse convívio com Deus? Nós não sabemos. Sabemos que a promessa é essa: todo aquele que vive o seu batismo resiste a Satanás. A exemplo de São Martiniano, intercessor pela vivência da castidade, né? Por isso que o sexto mandamento, a castidade, é tão violentamente agredida pela humanidade e pela essa geração atual, pelas filosofias, músicas, filmes, toda forma de investida contra a castidade, né? Porque é pela castidade, quebrando-se esse vínculo de castidade, que o homem e a mulher acabam se desrespeitando. Toda violência entre homem e mulher é por causa da quebra desse vínculo de castidade. A castidade não significa a não procriação, a não união carnal entre homem e mulher, mas reproduz o respeito do homem com a mulher, da mulher para com o homem, de o casal para com Deus. Por isso que lá no versículo 24 fala: Por isso um homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Tá vendo? Uma só carne diante de Deus. Quando se quebra isso, este vínculo de castidade, então agora vou me unir quantas vezes eu quiser né, a moça já não vai se guardar mais, vai fazer uma só carne com um rapaz, dois rapazes, três rapazes, cinco rapazes, até o dia que vai se casar. E também o rapaz, para quê? Vou fazer uma só carne aqui, ali, acolá, com essa aqui, com prostitutas, uma só carne. Mas cada vez
que a pessoa se deita em união carnal, ela está fazendo uma só carne. E uma só carne diante de Deus, repetindo o pecado, repetindo a agressão e querendo ainda, eh, eh, ou querendo não, sendo ator e participante dessa quebra de vínculo com o nosso Deus. Então, o pecado contra a castidade tem uma profundidade, uma raiz profunda do mal na humanidade. Devemos, então, educar os nossos filhos e filhas para que estejam atentos a este mandamento do Senhor. É mandamento, não pecar contra a castidade, né? Para que possamos produzir famílias santas, que possam reparar em Jesus Cristo a, o grave pecado que Adão e Eva cometeu diante de Deus por simples desobediência. Acontece então toda a quebra do vínculo e de respeito entre homem e mulher, que se estende até a geração presente. A responsória é o Salmo 127. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Felizes é tu que temes o Senhor e trilhas em seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos há de viver. Será feliz em tudo. Irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda, o coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia da tua vida. Evangelho está em Marcos, capítulo 7, de 24 a 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher pagã, nascida na Fenícia, da Síria, ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: É verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama. Depois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta fenícia, esta mulher pagã, somos nós, né? Afastado de Deus. Então, olha o que Jesus fala. Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados pela palavra. Eu vim, né, para os judeus, para proclamar aqui um novo tempo a partir de Israel, né? Porque não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Isso seria a missão da igreja, né? O ide, evangelizai, Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja tem esta finalidade de evangelizar o mundo em função de Jesus. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. E as ovelhas estão perdidas neste mundo todo e a igreja tem esta missão de evangelizar. Por isso que logo, logo, após a morte de Jesus, a igreja ela migra praticamente para Roma, onde era o centro do mundo, e a partir de Roma se espalha por todos os continentes, indo aos confins do mundo, anunciar o reino de Deus e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Deus, o próprio Cristo, orientou a igreja antes, um pouco antes da sua ressurreição. E em Pentecostes, né, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, dando a ela poder e unção para anunciar em todos os cantos
que o Senhor está próximo e que vem para julgar os vivos e os mortos, né? Anunciando então um tempo novo, um tempo de ressurreição. Nesse, nesse aspecto, então, Jesus estava voltado para anunciar em Israel. De repente, vem uma pagã, né? Pedindo para que Jesus fosse atender a necessidade da filha dela, que estava possuída por um demônio. Por isso que Jesus respondeu: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogar os cachorrinhos. Né? Jesus não está sendo crítico com aquela mulher, ele não está chamando cachorrinho. É porque todo aquele que não é batizado de Jesus Cristo, né? E que não vive esta realidade de Jesus Cristo, são criaturas, assim como cachorro, jacaré, elefante, cobra. As pessoas que não aceitam Jesus e não são batizadas em Jesus Cristo e não receberam são criaturas, criaturas amadas de Deus, mas são criaturas. Quando nós batizamos, então, nossos filhos, nós os tornamos cidadão de Deus e filhos de Deus, não mais criatura de Deus apenas, mas filhos de Deus. Eu não compreendo, eu não entendo como um pai e a mãe e uma mãe pode ser tão injustos com seus filhos. Quando nascem, não, não vou batizar agora, não, vou deixar ele crescer para escolher. Escolher o quê? Se vai ser filho de Deus ou de Satanás? Se vai continuar sendo filho de Deus ou filho ou criatura simplesmente, quando eu tenho o direito de ser chamado filho de Deus, ainda quando eu estou com poucas horas de vida, dias de vida, é muita irresponsabilidade de muitos pais, né? É mais do que ignorância, é irresponsabilidade. Então, por isso que ele falou, eu não posso jogar nos cachorrinhos, porque os pagãos são criaturas de Deus, ainda não são filhos de Deus. Mas a igreja, em sua misericórdia em Jesus Cristo, foi visitando nação pagã por nação pagã, anunciando Jesus Cristo. E no sangue dos mártires e no sangue de Jesus batizaram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e essas pessoas se tornaram como nós, filhos de Deus, e a graça de Deus está na nossa vida. Por isso que Jesus não voltou até ainda, até o dia de hoje, porque até os dias de hoje ainda temos nações, povos que não aceitam Jesus, que não conhecem Jesus. E é necessário que a igreja continue o seu caminho, anunciando a salvação de Jesus Cristo. Mas por causa da fé daquela mulher pagã, quando ela fala, mas é verdade, Senhor, eu sou criatura de Deus, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa, eles comem as migalhas que as crianças deixam cair. Olha que é incrível, porque Jesus está pregando para Israel, e Israel não aceita a palavra cai pelo chão. Jesus falou desta parábola, né? A palavra cai, a semente cai, né? E ela se alimenta daquilo que o povo de Israel não aceita de Jesus. Está ela lá ajoelhada, né, entre aspas, como um cachorrinho, aguardando cair a boa semente, a palavra de Deus. Então Jesus disse: ora, por causa das suas palavras, do que acabas de dizer, pode voltar para casa. Né? O demônio já saiu da sua filha. Viu? Quando um pai e uma mãe eh, se dedica pelo menos a saborear as migalhas. Talvez nem entrar na igreja, mas ir na frente da igreja, ali nas migalhas, suplicar a Deus pela sua casa, abrir a palavra, né? Suplicar a Deus naquelas migalhas de palavra, migalhas da presença de Deus, porque algumas gramas ou menos do que uma grama, um micrograma de Deus é Deus completo, entenda isso, né? É impossível dividir o que é eterno. Então, o mínimo de Deus que eu percebo eu percebo a eternidade de Deus. Ao mínimo de Deus que eu aceito em minha vida, que eu me ajoelho, que eu aceito de Deus, é Deus por completo, é Deus por completo. Eu não tenho como fracionar Deus. A migalha que esta mulher pegou debaixo da mesa, ao falar com Jesus, libertou a sua filha de um demônio.
que possamos então eh, estar atento, porque a migalhas do Senhor está em misericórdia sendo colocada por Deus à nossa disposição. Que saibamos acolher a palavra, acolher a presença de Deus e o Espírito Santo em nossa vida. Amém. Eu me chamo Dilton Glass. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. E a reflexão do dia faz parte desse projeto, que é um programa com o objetivo de fazer o estudo da liturgia. Queremos compreender a primeira leitura, o santo do dia, o salmo, o evangelho, e daí estratificar o que Deus quer de cada um de nós nesse dia. E hoje o Senhor nos pede para sermos santos na castidade. Olhar direitinho o sexto mandamento do Senhor, que fala da castidade, e conduzir os nossos filhos, a nossa família, a encontrar em Deus a motivação de nossas vidas. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.